Boa noite. Acho que a Paula já está aqui. Estamos aguardando a Paula agora. Oi, Oi, boa noite, Paula. Tá ouvindo tudo direitinho? bem? Tô ouvindo direitinho. Tudo, só a Então imagem tá, só tá carregando aqui. Aí a gente vai dar tá, uma esperadinha pra gente ver, tá. esperar o pessoal chegar. Deixa eu botar. Eu tô achando, tentando ver um foco aqui de luz para não ficar muito escuro. Aham. Tenta ficar mais próxima um pouco da internet, porque ela aqui pra mim ainda tá carregando a imagem. Tá. Eu vou mudar, vou colocar no 4G, que pode ser que melhore. Tá bom. Gente, essa aqui vai ser a última live do projeto. Sentirei saudades de estar aqui conversando, mas a gente vai dar uma pausa e aí a gente vai começar a fazer outros eventos que a gente já está planejando, que a gente vai explicar um pouquinho mais pro final. Ah, apareceu! E... Melhorou, agora apareceu. Hum. Tá muito Foi. escuro? Não, pra mim eu acho que tá ótimo. Tá, Acho, acho que a gente já tá com umas boas visualizações. A gente já pode começar, tá? tá. Boa noite. Eu Boa vou me apresentar noite. primeiro aí, depois você se apresenta, tá bom? Tá bom. Eu sou, eu sou a Rosana, sou voluntária do projeto de epidemiologia e mídia, né? Sou do terceiro período de enfermagem. E hoje nós vamos falar sobre as doenças negligenciadas no contexto da pandemia do Covid-19. E nós temos hoje a Paula Brandão, né? Enfermeira que está vindo aí trazer também algumas informações para a gente. Paula, se puder se apresentar, tá bom? Oi, gente. Oi, Rosana. Eu sou Paula, né? Sou enfermeira, já há 17 anos. Sou professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem. Sou voluntária do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o MORHAN, e também, nesse momento, represento as mulheres e homens atingidos pela hanseníase do Brasil no painel da Federação Internacional de Combate à Hanseníase, né, a ILEP. Uhum. Eu acho que é Tem só alguma isso, coisa a né? mais Assim, que quer? Só isso. só Ah, então isso. tá. Então a gente vai começar. A gente vai começando e vai desenrolando mais durante a live, né? Tá Bem, bom. então, então a gente vai começar dando mais ou menos o que é o conceito de o que seria considerado uma doença negligenciada, né? E quais são as principais que estão mais em Tá, alta agora. tá. Então, por que a gente considera, né, uma doença negligenciada? A Organização Mundial de Saúde, ela trabalha com alguns fatores que vão considerar que é o que indica que uma doença, ela é uma doença tropical negligenciada. Então, que fatores são esses? Um fator é que a maior parte das doenças, o grupo de doenças, né, tropicais negligenciadas, normalmente estão associadas à pobreza, né? Então, tem uma associação com populações, né, que tem desvantagem econômica, não apenas econômica, né, mas de outras desvantagens sociais. E essas desvantagens, elas atingem os indivíduos, as famílias e as comunidades, né, trazendo problemas na qualidade de vida dessas pessoas, trazendo uma perda na produtividade, trazendo um agravamento de uma série de outros problemas, né, da própria pobreza, mas também de situações da vida no cotidiano. São doenças que, além do custo do tratamento a longo prazo, essas pessoas sofrem bastante com o ônus da doença. Mas não é só isso, né? Isso é numa perspectiva da gente olhar pela parte do desenvolvimento também socioeconômico
e de qualidade de vida em todos os níveis. Mas existe um outro grupo de fatores que são extremamente importantes e que dizem que essas doenças são negligenciadas. Que fatores são esses, por exemplo? Elas afetam populações mais vulneráveis, né? Então, por exemplo, mulheres, crianças são bastante afetadas por essas doenças. Outros fatores, elas afetam pessoas que têm uma baixa visibilidade política, né? Então, assim, em matéria, quando são pessoas que têm dificuldade de recorrer aos seus direitos, então, ou pela baixa renda, ou pela baixa escolaridade, ou por não ter acesso a esses meios para poder recorrer aos seus direitos. Então, esse é um outro fator. São doenças que não se disseminam amplamente. Então, esse é um outro problema. Por exemplo, a gente está vivendo agora a pandemia de Covid-19, que é uma pandemia, invadiu o mundo inteiro. As doenças tropicais negligenciadas mais, né, em países que têm um clima tropical e subtropical, um grupo aí de cerca de 150 países que são afetados por essas doenças, e elas não se disseminam com a rapidez e a facilidade que outras doenças, como a gripe, se dissemina, como o HIV, a AIDS, a malária se disseminaram ao longo de todas essas décadas, né? Então, esse é uma outra questão. A outra questão, que é extremamente importante, é que, assim, quase que todas essas doenças, né, tropicais negligenciadas, elas têm um fator em comum que é causar o estigma, a discriminação, né? Então, são doenças que trazem no seu contexto, no cotidiano, não apenas histórico, mas no cotidiano das vidas das pessoas que por elas são atingidas, a questão do estigma e da discriminação. E aí o estigma, muito, não apenas numa perspectiva, por exemplo, do que Goffman fala, do estereótipo, né, das marcas que essa pessoa traz no corpo, mas o estigma também numa perspectiva social, que Link e Fallon colocam sobre uma questão de poder, né? Então, essas pessoas mais vulneráveis ficam sujeitas a um grupo de pessoas que têm o poder e que dizem que elas são diferentes e discriminam elas, né? Por elas não corresponderem àquilo que está preconizado. Um outro fator é que essas doenças elas têm um impacto de morbimortalidade. As pesquisas falam que, num geral, seria um impacto de morbimortalidade baixo, mas, na verdade, é porque a gente não mede isso a curto prazo, e sim a longo prazo. Então, se a gente fosse medir o impacto de mortalidade de várias doenças dessas com os fatores associados, a longo prazo, a gente ia ver que elas têm um impacto, sim, de morbimortalidade na vida dessas populações. O sexto fator dessas doenças, né, que diz que é uma doença negligenciada, é que o que acontece? Essas doenças, elas têm um baixo investimento em pesquisa, né? Em pesquisa, em novas tecnologias para o cuidado, para o controle e prevenção, novas tecnologias de diagnóstico, novas tecnologias para o tratamento. Então, são doenças que, assim, o investimento sobre elas, comparado a outras doenças, é muito pequeno, né? E na magnitude que essas doenças afetam as populações. O sétimo ponto que leva uma doença, né, a ser considerada
negligenciada é que são doenças que poderiam ser controladas, né? Se tivessem controladas, evitadas, se tivessem um investimento não só para o cuidado com soluções factíveis, mas também nas melhorias de condições de vida da população. Então, esse é um outro fator. E, por último, que leva uma doença a ser negligenciada também, que é uma situação importante, que a gente não pode deixar de colocar, é que a comunicação dessas doenças, quando a gente fala de informação em saúde, também é uma comunicação negligenciada. Eu vou dizer aqui um rol de doenças e, assim, uma boa parte delas vocês nunca vão ter ouvido falar, provavelmente nunca vão ter visto na vida, né? E provavelmente, sim, pior ainda, não as verão porque talvez não estejam dentro do contexto dessas populações. Então, a gente tem, assim, elas são negligenciadas até para a gente poder conversar sobre elas, né? Em determinados contextos. E aí tem os estereótipos, porque a gente acha que algumas delas já foram eliminadas, né? Então a gente olha assim e pensa, ué, mas isso existe mesmo? Nunca ouvi falar disso. Então, assim, até a comunicação em saúde com relação a elas é negligenciada, né? Então, esses são fatores que a gente precisa considerar com relação às doenças negligenciadas. Agora, a gente tem, Rosana, um grupo de doenças, né, que são cerca aí de quase 20 doenças na lista da OMS, tá? A gente tem a lista da OMS e a gente tem a lista das regionais da OMS. Por que isso? Porque tem doenças na lista da OMS que no Brasil a gente, por exemplo, não vai encontrar. Na América Latina vão ter problemas, né? Vão ter doenças que, por exemplo, vão ser mais prevalentes aqui e menos prevalentes no continente africano. Mas vão ter doenças no continente africano que a gente não vai ver aqui, a não ser se forem casos importados, pessoas que vieram e já desenvolveram a doença. Então, dentro dessa lista, né, quando você me pergunta quais são as doenças negligenciadas, a lista da OPAS, né, da Organização Pan-Americana da Saúde, ela traz 19 doenças negligenciadas, tá? Então, são úlcera de Buruli, doença de Chagas, dengue e chikungunya. A chikungunya, ela não é engraçado, né? Porque a chikungunya ela entra na lista geral da OMS, mas ela não está na lista da OPAS. A dracunculíase, a e os nomes são lindos, gente. Equinococose, planteomitíase, trypanosomíase africana, essa é a que eu mais gosto, que é a doença do sono, é causada por uma mosquinha chamada de Tsetse. Eu acho isso tão fofinho. Leishmaniose, hanseníase, micetoma, filariose linfática, oncocercose, raiva, esquistossomose, eu estou colando, tá? Porque eu não ia gravar isso tudo. Esquistossomose, eumintíase transmitida pelo solo, né? Os envenenamentos por picada de cobra, tracoma, a teníase, né? A cisticercose e bulba. Para a gente aqui no Brasil, que doenças dessas são importantes enquanto negligenciadas? A doença de Chagas, a dengue e chikungunya, né? A leishmaniose para a gente também, a gente tem alguns locais, até no município do Rio de Janeiro, alguns locais que têm casos de leishmaniose. A hanseníase, que para a gente é extremamente importante, o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos de hanseníase, ele só perde para a Índia.
A filariose linfática a gente ainda tem, é muito mais difícil de ver, mas a gente ainda tem alguns casos de filariose, né? Oncocercose também é um processo já no Brasil de eliminação. A raiva, a gente teve aí, se eu não me engano, foi mês passado, teve um caso de raiva detectado no estado do Rio de Janeiro, depois de anos sem detecção de raiva humana. A esquistossomose a gente já vê muito menos, né, do que se via antes. As eumintíases, transmitidas pelo solo, né, a gente ainda vê, mas não como nós víamos na década de 80, década de 90, principalmente pela melhoria do saneamento básico, né, do saneamento ambiental. Os envenenamentos por picada de cobra, nós ainda temos, principalmente em interior e onde a gente tem o homem entrando num outro espaço, num outro habitat que não o dele, né? O tracoma, a gente também está numa fase aí de eliminação, e a cisticercose, com todo o rigor que nós temos hoje com relação aos frigoríficos, ao abate de bois e porcos, né, dos suínos e dos bovinos, também reduziu muito, mas se a gente for considerar que a gente ainda tem muitos locais com abate irregular e com criação irregular, principalmente de suínos, né? É engraçado porque eu me lembro de quando eu estava no primeiro período na faculdade de enfermagem e nós íamos para uma comunidade, que eu não vou citar o nome aqui, e tinham os porcos assim sendo criados ao ar livre, né? E era assim, comendo lixo, e aquele porquinho depois ele era consumido dentro da própria comunidade ou ele é vendido muitas vezes nas feiras livres, né? Nas barraquinhas. Sim. E, assim, sem nenhum tipo de controle, de fiscalização, né? Mas na lista da OMS, a gente tem outras doenças que é muito interessante porque, por exemplo, para quem é da estratégia de saúde da família, uma dessas doenças que aparece na lista da OMS, mas não aparece na lista do escritório regional, que é da OPAS, né? É a sarna e outros ectoparasitas. E uma das coisas que a gente pega muito na estratégia de saúde da família, principalmente nas crianças, e tem um afastamento das crianças, tanto de creche quanto os escolares do primeiro ciclo, que é a sarna, né? E aí, quando a criança pega a sarna, né, a escabiose, o que acontece? Ela fica afastada da escola, fica afastada da creche, e os pais acabam também sofrendo com esse processo, porque muitas das vezes os pais também precisam estar afastados, também pegaram escabiose, né? E dependendo de como essa escabiose se desenvolveu, ele vai ficar até mais tempo afastado do trabalho, né? Então, essas são doenças, por exemplo, na lista da OMS tem as trepanematoses endêmicas também. E aí, se a gente for pensar no Brasil, claro que ela aqui não é considerada, não está na lista de doenças negligenciadas. Mas se a gente for pensar no caso das nossas ISTs, né? E aí pensar o quanto a gente tem de casos de sífilis, né? A gente também pode pensar aí de um caminho da sífilis como uma doença também negligenciada, né? Caramba! Uhum. E ultimamente eu até falei com um amigo meu e o sobrinho dele estava com escabiose. E também, tipo, tirando desse ciclo, a escabiose é uma das doenças que mais afetam as pessoas em condições de rua, né? Devido à falta de higienização e tudo mais, né? Uhum. E
E aí, por que existem doenças que recebem mais enfoque do que as que não causam tanto mal? Então, a gente tem uma questão aí que é importante da gente pensar, que é a determinação histórico e social da saúde, né? Então, quando a gente está pensando em por que, que uma doença ela recebe um enfoque e outro não, vamos pensar um pouquinho. A gente poderia pensar até mais na década de 80, na década de 90, trazendo um outro contexto, mas se a gente for pensar hoje, por exemplo, Covid-19, né? Ela é uma doença emergente, é uma doença que está aí, mas que é uma doença que não afetou apenas os pobres, né? Pelo contrário, ela sai de um grande país, sai da China, por pessoas que circulavam, faziam a circulação nesse país. Então, assim, de avião, de trem, com vários recursos, mas com uma questão de mobilidade, né? E a pessoa que vive lá na comunidade, ela não, além dela não ter a voz, né, como eu coloquei, que caracteriza uma questão da doença negligenciada, ela também, essa questão da mobilidade, ela não vai estar indo lá para outros espaços, né, outros países, está importando. Isso é um ponto. Mas vamos por um outro ponto. Por exemplo, quando a AIDS surgiu, né, quando houve a descoberta do HIV, o HIV, a AIDS, ele é um momento bem marcante. Por quê? Toda a mobilização que a sociedade civil fez na década de 80 e 90, motivada pelo número de casos de AIDS crescentes e o número de mortes por AIDS, né, trouxe uma discussão, por exemplo, uma discussão voltada, por exemplo, para os direitos sociais das pessoas, né? Então, o quanto a saúde é considerada, é vista como um direito humano fundamental. Então, quando a gente está pensando aí, por que uma doença ela recebe mais atenção, em todo o histórico, quem são as pessoas que esta doença afeta, né? Elas são pessoas, se a gente é o mundo dos ricos e o mundo dos pobres, né? Então, o mundo dos países que dominam e o mundo dos países que reproduzem uma série de questões. Então, assim, nesse processo, tanto a determinação histórico-social quanto os determinantes sociais da saúde, eles influenciam o que você vai ter de valorização de uma doença ou não. Ou seja, quem afeta? A AIDS, quando ela surgiu, ela matava, depois do desenvolvimento, quando ela surgiu, ela era muito mais restrita à comunidade homossexual, né? Então, ela surgiu, na época, muito dentro da comunidade homossexual. Depois, quando se descobriu que a transmissão ela não era apenas pelo sexo, que existiam outras formas de transmissão e que você tinha, para além da questão das relações homoafetivas, e que poderia atingir qualquer pessoa da sociedade, você tem uma outra visão, uma outra busca por direitos, né? E aí, essas doenças negligenciadas, como eu disse no início, quem elas afetam mais, né? Elas afetam as populações mais pobres, não pobres economicamente, mas mais vulneráveis numa série de fatores, né? É o ambiente onde essas pessoas vivem, além a questão da educação, o acesso à informação, o acesso a bens e serviços de saúde, né? O acesso a todo um rol do que a gente pensa assim, quando a gente está discutindo, por exemplo, promoção da saúde, que traria para essas pessoas
os melhores níveis de saúde desejados pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, quando a gente está falando de moradia, de saneamento ambiental, de acesso à educação, da liberdade de ir e vir. Então, essas pessoas têm uma série de direitos, né, prejudicados, né, nesse sentido. Entendi. E aí, qual é o papel do governo diante dessas doenças? Então, essa é uma coisa interessante que, assim, quando a gente pensa na saúde, né, e aí vamos fazer uma retrospectiva, né? Quando, em 1948, a Organização Mundial da Saúde ela é criada, a gente tem lá o conceito de saúde como completo bem-estar físico, mental e social dos indivíduos, né? E aí, nesse processo de criação do OMS, quando a gente vai passando, esse conceito ele ficou assim, né, do final da década de 40 até mais ou menos a década de 70, né, e onde a gente tem aí influência da epidemiologia crítica, que vem para fazer uma discussão a respeito desse processo saúde e doença e de como que esse processo, né, tem a ver com a questão social. E aí a Asa Laurel, ela vem falando justamente sobre isso, sobre como este processo, como o social influencia, né, esse processo de adoecimento e esse processo do que é saúde e do que é doença. E quando a gente tem a Conferência de Alma-Ata, isso é resgatado, né, e começa-se uma discussão da saúde como um direito. E todos os estados que são membros da OMS, eles assumem uma pactuação, um papel nessa época, no final da década de 70, com saúde para todos até o ano 2000. E aí assumem a saúde como um direito. Então, vários estados-nação, eles acabam, dentro de suas constituições, né, dentro da reformulação da sua Constituição, colocando leis, eles acabam assumindo a saúde como um direito e um dever do Estado. A gente tem isso normatizado após a reforma, durante a reforma sanitária brasileira, né, no final da década de 70, década de 80, a gente tem essa discussão que vai estar lá garantida na Constituição de 1988 e na Lei 8.080 do SUS, né, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado de provê-lo. Então, um dos papéis do governo, né, é o de garantia de direito, tá? Muitas das vezes, o governo ele é um violador desse direito, né? Por exemplo, quando a gente fala do isolamento, né, compulsório das pessoas atingidas pela hanseníase a partir de 1920, tá? Então, o governo brasileiro, ele, pela política de saúde na época e por uma série de questões relacionadas, ele acaba se tornando o principal violador de direito. Mas o papel fundamental do governo é da garantia desses direitos. Uma outra questão é que o governo, ele tem, não estou falando apenas do governo brasileiro, mas de um modo geral nos Estados-nação, cabe a esses governos o papel de prover acesso, né, à saúde, aos serviços de saúde, a bens e serviços de saúde. Então, como que se provém esse acesso? Uma das questões é a elaboração de políticas e programas para que isso possa ser implementado e que as pessoas possam ter acesso. E aí a gente entra numa discussão, por exemplo, sobre o acesso universal à saúde e a cobertura universal da saúde, né? Então, o que a gente deseja é que exista um acesso universal à saúde, para que todas as pessoas, independente de idade, sexo, raça, cor,
tenham tenham acesso aos serviços de saúde, né? Quando a gente está falando da cobertura universal, as pessoas podem ter os serviços de saúde, mas esse acesso tem uma série de modalidades, né, que as pessoas podem, os governos podem optar por, né, o tipo de sistema de saúde que cabe e acabar colocando, né, nesse pacote, né, o cuidado às pessoas atingidas. O que a gente vê, assim, não apenas de estudos, mas na minha experiência de representação, vendo outros países e países que estão nessa faixa onde estão as doenças tropicais negligenciadas, é que, muitas das vezes, organizações não governamentais assumem o papel também dos governos, né? E isso é um problema porque você tem que ter um pilar, uma estrutura para que o cuidado ele possa ser integral e contínuo, né? Sim. E aí, qual é o papel dos profissionais de saúde nesse contexto? Então, Rosana, isso vai depender de onde esse profissional de saúde ele está inserido, né? Então, assim, se esse profissional de saúde está inserido no governo, ele tem um papel, se ele está numa ONG, ele tem um papel, mas vamos pensar num profissional de saúde da ponta, né? Que trabalha diretamente com essas pessoas atingidas por essas doenças tropicais negligenciadas. Uma das questões que eu sempre falo, né, e até estava fazendo uma live com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, e estava conversando sobre isso, que assim, o quanto é importante olhar para a pessoa com uma doença tropical negligenciada como um todo, e não olhar para a doença, né, apenas. A doença ela é importante, mas aquele ser humano, ele é mais do que apenas um micobactério, um treponema. Ele é mais do que isso. Ele é uma pessoa que tem uma história de vida, ele é uma pessoa que está inserido em vários grupos sociais, entre eles a família, né? Ele é uma pessoa que está inserida dentro de uma comunidade, né? E por ser uma doença, por a maioria delas serem doenças estigmatizadas, a gente tem aí uma série de envolvimentos de consequências que não são apenas do corpo físico, né? Mas são consequências que essas doenças trazem para as questões emocionais, socioafetivas. Então, uma das discussões que os fóruns de doenças tropicais negligenciadas tiveram, né, por regiões do planeta nos últimos 2 anos foi a relação dessas doenças tropicais negligenciadas com a saúde mental. O quanto elas afetam mulheres, quanto elas afetam crianças, jovens, homens, porque você muitas das vezes perde o seu emprego, né? É afastado porque você tem deformidades ou incapacidades físicas. Então, como isso mexe com a estrutura psicossocial dos indivíduos que são acometidos por essas doenças, né? Então, o profissional de saúde claro, é óbvio que ele precisa dominar técnicas, por exemplo. Se o indivíduo a gente aqui no Brasil, eu particularmente nunca vi uma úlcera de Buruli, mas é uma úlcera que precisa de um tratamento. Não dá para eu olhar uma úlcera de Buruli ou uma úlcera plantar num paciente com hanseníase e eu não saber fazer um curativo enquanto enfermeira, não saber quais seriam as coberturas adequadas para aquela ferida, não saber quais são os recursos que eu tenho que utilizar para o cuidado de um paciente com dengue ou chikungunya. Mas eu também tenho que pensar que esse paciente não é só aquilo dali, mas que ele é
mais do que aquilo dali. A chikungunya, por exemplo, algumas pessoas têm as consequências da chikungunya, né? As consequências reumatológicas da chikungunya, às vezes por 6 meses, 2 anos, e vão se arrastando naquele processo de dor nas articulações, de edema, e às vezes ela chega na unidade básica de saúde e o profissional acha que aquilo é um jeito dela arrumar um atestado para não ir trabalhar apenas, né? Que ela quer, ou sim, como o povo diz quando a gente está na clínica da família, quer arrumar um atestado para se encostar, né? Mas mas nem sempre é isso. A pessoa está realmente com dor, ela está com realmente uma dificuldade. Só que aí a gente faz o julgamento sem olhar todo o entorno. Então, assim, o papel do profissional de saúde é olhar de forma integral para aquele indivíduo, para a família e para a comunidade que é afetado por uma doença negligenciada. E aí você estava comentando até sobre como é discutida essas doenças negligenciadas e como é que elas são discutidas na saúde global, incluindo assim, né, tudo. Então, a gente, por muito tempo, essas doenças, primeiro que antes da gente ter a saúde global, a gente tinha uma outra nomenclatura que era a saúde internacional. E quando a gente pensava na saúde internacional, né, essa saúde internacional, ela tinha uma questão muito voltada, né, para o controle de epidemias. Então, o controle dessas epidemias em fronteiras, né, se ultrapassavam as fronteiras das nações, e num aspecto intergovernamental de como esses governos se relacionavam. Com a mudança do termo de saúde internacional para a saúde global, ela traz também uma mudança de paradigma. E dentro desse paradigma, desse novo paradigma que a saúde global propõe, se coloca a cooperação, né? A diplomacia em saúde, a cooperação. E uma das questões que a saúde global trabalha é justamente numa perspectiva de também reconhecer os direitos humanos, né, dentro das propostas internacionais planejadas pela OMS, discutidas nas Assembleias Mundiais de Saúde e que são recomendações a serem adotadas pelos Estados-nação. E aí a OMS, quando ela faz as assembleias e traz as recomendações, ela tem uma gama de mecanismos para poder discutir esses processos com os Estados-nação. Um desses processos são as estratégias globais, né? Então você tem as estratégias, você tem as resoluções da Assembleia Mundial da Saúde, você tem estratégias globais, você tem pactuações, né? Por exemplo, no caso da hanseníase, a gente tem a estratégia global, mas não são todas essas doenças que possuem uma estratégia global. Uma crítica que eu faço à estratégia global, não só de hanseníase, mas, por exemplo, para tuberculose, mais que a gente coloque, né, inclua os direitos humanos e incluam as questões sociais e tente envolver as pessoas atingidas por essas doenças, ainda são questões muito focadas, né, na doença, que eu preciso reduzir a incidência, eu preciso reduzir a prevalência, nós precisamos, né, eu não preciso nada. O mundo precisa reduzir a incidência, o mundo precisa reduzir a prevalência, precisa reduzir a morbimortalidade, e aí o enfoque não é nessa determinação histórica social, mas sim nos determinantes sociais e no foco na doença, tá? Entendi. E aí você acha que a participação social, inclusive em movimentos sociais, eles exercem algum papel importante no combate para essas doenças?
Sim, mas como eu disse, um dos problemas que a gente vive nas doenças negligenciadas é justamente a baixa visibilidade das pessoas que por elas são atingidas, né? Com uma pouca voz no sentido do advocacy, né? Dessa mobilização de ativismo, de fazer com que seus direitos que os direitos dessas pessoas sejam respeitados e aí, para isso, poder mobilizar diversos setores da sociedade civil e governos também para conseguir alcançar a melhoria, a qualidade com relação a essa questão de direitos. E aí eu trago para vocês, por exemplo, o caso do movimento que eu faço parte, do Mohan, que existe desde 1981, ano que vem o Mohan completa 40 anos de existência, né? E durante a trajetória, né, do Mohan, uma das coisas um dos princípios do Mohan é lutar pela garantia de direitos das pessoas atingidas pela hanseníase. E com a experiência do Mohan, a gente vem aí ao longo dessas 4 décadas conquistando vários processos no Brasil, inicialmente, com relação a esses direitos, e nos últimos 3 anos, mais ou menos, se intensificou, mas a gente já faz isso desde a década de 80, isso não é uma novidade no Mohan, porque o Bacurau, que é o fundador do movimento, né, já falecido, ele foi chamado para poder falar, o Mohan ganhou um prêmio de direitos humanos da ONU, eu não me lembro se foi na década de 80 ou na década de 90, mas não é um trabalho inicial. E agora, o ano passado, nós movimentamos a realização de fóruns regionais, então foram 3 fóruns, um fórum da América Latina e Caribe, um fórum na África e um fórum na Ásia, que tiraram delegados para um fórum global de entidades de pessoas atingidas pela hanseníase, que foi nas Filipinas. E aí, nesse fórum, a gente redigiu uma carta para ser lida no Congresso Internacional de Hanseníase, né? E dessa movimentação toda, uma série de questões foram sendo lançadas não apenas para governos locais, mas de modo a dar visibilidade internacional, no caso, por exemplo, da hanseníase. E isso só foi possível por quê? Porque, além dessa movimentação das entidades, a ONU ela elegeu uma relatora especial dos direitos das pessoas atingidas e suas famílias, que é a doutora Alice Cruz. E essa relatora, como tem relatores especiais para outras situações, ela é uma pessoa que tem sido referência e lutado pelos direitos das pessoas atingidas pela hanseníase, inclusive movimentando as discussões. Ela apresentou segunda-feira passada o relatório anual dela lá nas Nações Unidas, e o Mohan teve uma fala de 1 minuto e meio, mais ou menos, né, gravada para esse evento. E a gente participou e participa ativamente, não apenas eu, mas outras mulheres brasileiras. A gente tem movimentado uma rede de mulheres, né, no mundo atingidas pela hanseníase. Por que isso é importante? Porque as mulheres e as meninas, elas são um dos grupos mais afetados, porque em muitos países, não só no nosso, essas mulheres têm dificuldades de acesso aos serviços, pela cultura desses países. Por exemplo, as mulheres na Índia que tiveram hanseníase ou que têm hanseníase, tinha uma lei que permitia ao marido se divorciar dela e abandoná-la pelo fato dela ter hanseníase, né? Muitas dessas mulheres não podem ser examinadas sem que o marido esteja presente numa consulta. Então, isso é uma invasão da privacidade dela. Ela não pode nem, por exemplo, dizer se ela sofre algum tipo de violência, se ela considera aquilo violência,
fora que em alguns países existem violações por profissionais de saúde aos direitos dessas mulheres durante a consulta, inclusive violência sexual durante as consultas a essas mulheres atingidas pela hanseníase. Então, estou trazendo o exemplo da hanseníase e o quanto o movimento social, o quanto a participação social pode, né, trazer contribuições significativas para a melhoria desse processo. A gente conseguiu que as pessoas atingidas pela hanseníase, por exemplo, tivessem voz através do painel da ILEP em discussões da OMS para a formulação do guia que saiu. Então, a gente participou, claro que, assim, inicialmente a gente precisou, né, eu participei dessa situação, a gente precisa pactuar sigilo, né, a gente não pode falar do que está sendo tratado, mas isso já é um ganho, o envolvimento, mesmo que incipiente, das pessoas, né, atingidas, não apenas pela hanseníase, mas por outros processos, na formulação de leis, na construção de boas práticas, né, de melhores práticas para o cuidado das pessoas, né, de um modo geral, das doenças atingidas pelas doenças negligenciadas. Sim, e aí já tá terminando, falta 10 minutinhos para terminar a nossa live, e aí a gente vai para a última. Nada, tá sendo ótimo, né? Muita agregação de conhecimento. E aí a gente vai para a última perguntinha. Como é que a pandemia do Covid-19 e o caso dessas doenças negligenciadas, ela aumentou, né? No caso, chegou a aumentar os números das doenças negligenciadas? O que a gente deve fazer para que esse quadro mude? Então, a gente, assim como em outras situações, a gente ainda não consegue medir quais os problemas que essas pessoas estão enfrentando. Por exemplo, diagnóstico, acesso a... Porque todos os recursos neste momento, a visualização está para Covid, tanto de organismos internacionais quanto nacionais. E aí a gente tem outras coisas que estão ampliadas, porque essas pessoas, elas vivem, em sua maioria, num contexto de pobreza. E aí, não é o todo, mas em sua maioria, né, pela associação que existe. E aí, o que acontece, Rosana? É o que eu venho falando sempre, né? A gente não pode desvincular as pessoas do seu ambiente, da sua história, da sua vida social. Então, o que acontece? Se as pessoas já tinham um quadro de desemprego, se já existia um quadro de desemprego, a Covid agravou esse quadro de desemprego. A Covid agravou a fome, a miséria, né? Agravou uma série de situações que a gente tinha um olhar, mas que, para alguns, não apenas no Brasil, mas em outros países, a gente precisou olhar com outros olhos. E aí, no início, todo mundo só olhava para a doença, né? E quando o tempo foi passando do distanciamento social, do isolamento social, em alguns locais, o lockdown, né? Essa questão, por exemplo, do acesso ao direito humano básico, à alimentação, ela foi sendo extremamente prejudicada. E aí, o que acontece? Coisas que as pessoas... A gente viu toda uma mobilização, porque, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, passa-se a priorizar as questões de você trabalhar com as doações de alimentos, de recursos, mas tem outras coisas envolvidas. A pessoa tem a comida, mas tem a saúde mental, tem o acesso a você ter um material para fazer o curativo, né? O acesso a você ter o seu tratamento, dele não faltar, né? Como que esse tratamento chega, por exemplo, o tratamento da hanseníase, ele vem da Índia. E aí os aeroportos bloqueados. E aí a gente estava... Agora estamos vendo como vai ficar, mas corre o risco de ter um desabastecimento de poliquimioterapia no país. Então, assim, sim, é muito mais apenas do que a gente pensar se tem ou não tem o caso, mas
como que eu faço a descoberta desses casos durante a pandemia e como eu faço o manejo das pessoas, dos casos, como é que a gente faz isso durante a pandemia quando você está priorizando atendimento à Covid e não atendendo as outras pessoas. Então, quem era negligenciado passou a ser mais negligenciado ainda. Sim, e acabou sendo com até doenças que são graves, né? Não só nas negligenciadas. Não. Então é, então é isso. Já estamos chegando, falta 5 minutinhos para a live acabar. Foi muito bom. Paula, eu gostaria de agradecer, né, pela sua Obrigada. presença, por ter compartilhado aí com a gente conhecimento. Eu vou dar um espacinho para você falar o que você quiser falar e depois eu fecho. Tá bom. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, né? O convite da Mercedes, ao seu, Rosana, de estar participando. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, das pessoas pensarem um pouco além do que é a nossa vidinha aqui, para uma questão mais ampla do que envolve. Aproveito para, como a gente brinca, fazer o jabá, né, do movimento social. E aí convidar para quem não conhece o Mohan, né? A gente está tendo uma live agora. Quem quiser ir lá para a página do Mohan Nacional no Facebook, você consegue acompanhar tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? E foi um prazer, gente, estar aí com vocês, viu? Qualquer coisa, você manda o link da live para o nosso DM que a gente vai colocar no status para o pessoal poder acessar também, tá? Muito obrigada, ótimo. Paula, por ter compartilhado isso daí com a gente, todo esse conteúdo que foi ótimo. Eu queria agradecer a todo mundo também que esteve aqui na live, que agora no mês de julho a gente está fechando agora esse ciclo de lives, né, com várias temáticas, nós tivemos várias temáticas. Eu queria agradecer por todos os espectadores que estavam aqui com a gente, por todos os convidados. A Paula foi a última, mas ainda bem que a gente conseguiu, né, ter acesso a todas essas informações. Foi muito boa a live. E aí, a maioria dos vídeos da live são salvos no IGTV, que vocês podem ver no nosso perfil. Então, foram um total de 15 convidados com 15 áreas diferentes, temáticas diferentes. No entanto, que foram a área psíquica, a área social, inclusive, né, que agora está sendo de grande importância. E aí a gente está debatendo sobre essa crise sanitária que está ocorrendo ainda e que ainda está muito ativa e que a gente está deixando muito de lado a sociedade em si, né? E aí, em nome do projeto, eu queria agradecer a todos por ter participado, por todo mundo que veio de convidado. Em breve a gente vai ter novidades no projeto, porque a gente vai acabar nosso ciclo de lives, mas a gente vai começar com webinários e lives pontuais sobre determinados assuntos. E além das produções de mídia que a gente vai colocar no nosso perfil, né, na nossa página inicial. Então, acompanhe com a gente. A gente vai estar sempre aí mediando alguns conhecimentos, produção de conhecimentos para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Sigam nossas redes sociais, é tudo Epidemiologia e Mídia. E eu queria agradecer de novo a todos, que nosso tempo está acabando. Tá? Obrigada, Paula. Até mais. Obrigada a todo mundo que ficou assistindo até agora. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Beijo.